Olá, meu nome é Fábio Pinheiro e para mim é um prazer me dirigir a você através dessa videoaula. O nosso tema é a história da Escola Sabatina e agora veremos como o movimento adventista criou espaço para o surgimento desse instrumento poderoso de crescimento espiritual. Você lembra como foi o surgimento do movimento adventista? Ángel Manuel Rodrigues, um autor adventista, ele escreve muito sobre ecumenismo, mas tem um tal de Nicholas Mailer. Ele escreveu, e a matéria foi traduzida para a revista Ministério, você acha o PDF na internet, a revista Ministério de julho de 2014. Ele escreve e ele usa uma frase onde ele associa o surgimento da Igreja Adventista como talvez um dos únicos movimentos realmente ecumênicos. Pessoas de diversas denominações estudando a Bíblia, buscando crescer juntos na fé com Deus. E o curioso é que esse movimento começou com um sujeito, William Miller. Aqui tem a foto de Miller, ele nasceu em 1782, veio a falecer em 1849. E Miller, ele cresceu numa família cristã, ele casou-se, se mudou para longe da família e aconteceu que longe de casa, longe dos seus, ele acabou sendo levado ao deísmo. Enquanto o cristianismo crê num Deus que se importa conosco, que veio morrer em nosso lugar, o deísta crê num Deus distante, um Deus que fez o mundo, mas também fez as malas e foi embora. E o deísta, o deísmo, né, ele tem dois valores que Miller foi confrontado com esses dois valores do deísmo na guerra, num período de guerra. O deísmo acredita, primeiro, que Deus não se importa com a humanidade. E segundo, que o ser humano vai melhorar, vai progredir com o tempo. Porém, Miller, ele aprendeu na guerra que o ser humano, primeiro, não tem nada que melhorar. No horror da guerra, e não estou falando de guerras como as de hoje, onde tem drone e aviõezinhos militares são pilotados milhares de quilômetros de distância. Eu estou falando de uma guerra onde o inimigo ficava à distância do seu braço. E a pessoa tinha que matar, às vezes, com a própria mão. Ali, ele viu que o ser humano não está melhorando coisa nenhuma. O ser humano está cada vez mais se tornando cada vez mais animal. E um segundo ponto que Miller confrontou na guerra é que, lembra, o deísmo ele acredita que Deus não interfere no ser humano. Mas Miller uma vez foi para uma batalha, liderando alguns homens, poucos homens contra um exército gigantesco. E ele percebeu que ali ele foi poupado de maneira sobrenatural, um milagre. E o deísmo acaba na vida de Miller. Com isso ele volta para casa e se volta para estudar também a Bíblia, verso por verso, até chegar nas profecias de Daniel. O autor George Knight, no livro Adventismo, página 41, fala que William Miller tentou encontrar um pregador que anunciasse essas verdades que ele aprendeu. Não achou. Então apresentou ao Senhor a sua dificuldade de falar, Senhor, eu não consigo. E num terceiro ponto, ele decidiu publicar anonimamente aos 50 anos de idade no Jornal Batista. Ele publica anonimamente no jornal Vermont Telegraph, em maio de 1832. O curioso é que o pessoal do jornal troca cartas com ele e acaba colocando a assinatura dele. E chove de cartas a caixa de correio deles. A partir daí, muitos outros começaram a crescer também na fé adventista e a aguardar a volta de Cristo. E aqui tem a foto de James White e Ellen White, dois jovens que aceitaram a mensagem de Miller. Até aqui, na verdade, era Ellen Harmon, né? E os dois passam pelo desapontamento, ela começa a pregar, anunciando as visões que havia recebido, e logo depois, no início de 45, eles se conhecem e se casam também para juntos viajarem pregando o Evangelho. Eles também viveram o desapontamento. Aqui tem uma foto da Pedra da Ascensão, onde um grupo aguardou a volta de Cristo e nós sabemos que ele não voltou nesse dia e ali ficaram frustrados. O curioso é que muitas pessoas aproveitaram as circunstâncias para tirar onda, criticar, zombarem dos adventistas. Olha só que curioso.
aqui tem 4 charges que contam, 4 charges publicadas em jornais da época, zombando de adventistas. Uma à esquerda mostra a expectativa millerita de Jesus voltar em 22 de outubro. Essa daqui mostra um sujeito preparando para o fim do mundo, como se ele estivesse entrando numa bolha com reservas de comida e tudo mais. Essa charge brinca zombando, né? Com uma tenda subindo e pessoas meio que caindo da tenda. Outra publicação que zomba também dos milleritas, e isso você acha também no site do Centro White e outras publicações. É bem comum achar, você digita no Google lá, charges anti-milleritas, e você vai encontrar com certeza. O fato é que eles foram zombados. Pessoas de diversas denominações ouviram a mensagem de Miller e começaram a aguardar a volta de Cristo. Tinha pessoas de diversas religiões. E aqui eles começaram, eu quero te mostrar que eles começaram a sofrer uma crise de identidade. Olha só essa foto aqui de alguns pioneiros da nossa igreja. Aqui tem William Miller, Joseph Bates, alguns outros, mas eu vou me ater a essa lista daqui que fala nomes, e agora eu vou mostrar a religião de onde eles vieram. William Miller era batista, Joshua Himes, Conexão Cristã, Charles Fitch, presbiteriano, James White era Conexão Cristã, pulei aqui Ellen Harmon, né, que era metodista, e alguns desses morreram sem se converter à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns morreram ainda em suas denominações. Alguns porque morreram antes da igreja ser fundada, lembrando que ela foi fundada só em 1863, vários anos depois do desapontamento. E alguns morreram sem conhecer a igreja adventista como conhecemos. Mas alguns foram expulsos das suas igrejas, alguns já não tinham mais ambiente para congregar ali, e esse grupo passa por algumas crises. E eu vou mencionar aqui algumas crises de identidade e as primeiras questões levantadas a partir de então. E a primeira é: onde está a nossa autoridade? Qual que é a nossa regra de fé? Se eu falo de bola, você pode pensar na bola verde, pequena, peluda, bola que se joga tênis. Você pode pensar na grande, pesada, de basquete, naquela ovalada onde se joga, que se usa para jogar futebol americano. Quando eu falo de rede, você pode pensar na rede suspensa no meio da quadra para jogar em vôlei, rede no meio da quadra, mas no chão para jogar tênis, rede nas traves atrás no gol, né, do futebol, a rede suspensa do basquete. Nós precisamos de um livro de regras para saber qual esporte vai ser praticado e como colocar a rede e a bola correta. E quando se fala de religião também, nós precisamos de um livro. E os nossos pioneiros, eles decidiram. Qual vai ser a nossa autoridade? A autoridade é a Bíblia. E aqui está aquela ilustração de uma visão famosa de Ellen White. James White, ele escreveu o seguinte: a Bíblia é uma revelação perfeita e completa. A Bíblia, para os nossos pioneiros, foi a revelação completa e perfeita. Uma outra crise que eles sofreram é quanto a um dia. Lembra que eu mencionei que tinha diversas denominações aqui? E nem todos eram comprometidos com o sábado. Na verdade, antes do desapontamento, um rapazinho mencionou o sábado, mas foi através dessa senhora aqui, Rachel Preston. Ela era batista do sétimo dia e persuadia os primeiros adventistas a aceitarem o sábado. Por isso ela é considerada a primeira adventista do sétimo dia. Primeira crise de identidade que eu mencionei aqui: qual a nossa regra de fé? Depois, a questão do sábado. E eu menciono também o santuário. Eu não coloquei aqui, mas menciono também o santuário. Eles definiram e trabalharam com o tema do santuário também neste início. E eu abordo aqui uma das últimas crises nessa identidade dos nossos pioneiros, que devemos continuar pregando. Você já ouviu falar da história da porta aberta e porta fechada? A ideia houve o desapontamento. Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844. Mas e aí, a porta da graça está aberta ou a porta da graça está fechada? Um período de graça, um período de arrependimento. Devemos ainda continuar pregando ou não? Olha só o que James White disse no início.
completamos nossa obra em alertar os pecadores. Isso ele escreveu em 11 de dezembro de 1844. Logo após o desapontamento, ele deixa bem claro, completamos nossa obra em alertar os pecadores. Não há mais o que se fazer. A ideia é que a porta da graça está fechada. O período de arrependimento e decisões já passou. Não precisamos mais trabalhar com isso. Olha só o que diz aqui o texto de Mateus, e foi a partir daqui que nasce essa ideia. Chegou o noivo, e as que estavam, lembra, Mateus 25 é o contexto da parábola das 10 virgens, do 10 e 12, né? Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Daqui a expressão, a porta fechada. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só o que dois mileritas disseram. Cristo veio espiritualmente com o noivo. As virgens sábias entraram para as bodas com ele, e a porta havia sido fechada para todos os outros. O início do movimento adventista ali cria que não precisava mais pregar. Estava decidido, agora era questão de tempo as coisas se resolverem. Mas a gente sabe que isso não foi verdade. E graças a Deus, homens como Joshua Himes trabalharam, e aqui George Knight nos conta que Joshua Himes trabalhou contra a teoria da porta fechada com publicações e nos bastidores com James White. E ele trabalhou ali ombro a ombro com James White por cerca de 3 meses e o convenceu de que havia muito a ser feito. A obra não estava completa, não estava completado o trabalho. E eles continuam pregando o Evangelho. E esse é o cenário que abre portas para o surgimento da lição da escola sabatina. Uma vez que devemos continuar pregando, devemos também produzir materiais. E eu fico impressionado com o que foi produzido naquele período, com o que é produzido hoje. Eles não possuíam Photoshop ou qualquer outro recurso de edição, eles não tinham impressoras que imprimem toneladas de papéis, toneladas de papel por minuto, mas eles produziram muita coisa, falando da volta de Cristo, falando do sábado, falando do santuário e falando também da importância da Bíblia Sagrada. Esse foi o cenário para o surgimento da lição da escola sabatina, esse instrumento poderoso que a igreja usa para nos aproximarmos do nosso Deus, um Deus que quer se aproximar da gente.